Jaqueline estava radiante de felicidade. Faltavam 2 horas para o casamento dos sonhos. Quando abriu a porta do quarto e viu Marivaldo beijando Sabrina, sua melhor amiga de vestido vermelho. O que ela fez no altar deixou 300 convidados sem fala. Jaqueline acordou com o coração batendo forte no quarto do Hotel Esperança Real. Era o dia que ela sonhou a vida inteira. O momento que planejou nos mínimos detalhes durante meses de preparação intensa. O sol da manhã entrava pelas cortinas brancas de seda, criando uma luz dourada que iluminava o vestido de noiva pendurado no armário como se fosse uma obra de arte divina, esperando para ganhar vida. Ela se levantou devagar da cama king size, os pés descalços tocando o tapete macio do quarto luxuoso que seus pais haviam reservado especialmente para esta ocasião única. Cada movimento era deliberado, como se quisesse absorver cada segundo daquela manhã especial que marcaria para sempre o início de sua nova vida como esposa de Marivaldo. O espelho refletia uma mulher radiante, os olhos castanhos brilhando com felicidade pura de quem estava prestes a casar com o homem que amava. Jaqueline tocou o rosto suavemente, sussurrando uma oração de gratidão. Tudo tinha dado certo. Depois de tanto planejamento, finalmente chegara o grande dia que mudaria sua vida para sempre. A porta do quarto se abriu com batidas suaves e ritmadas, interrompendo seus pensamentos. Sabrina entrou carregando uma bandeja com café da manhã especial e usando um vestido vermelho deslumbrante que realçava sua beleza natural morena. O tecido esvoaçante do vestido dançava a cada passo, criando um contraste vibrante com o ambiente claro do quarto. Sabrina era a melhor amiga de Jaqueline desde o colégio, a irmã que a vida não lhe dera, a pessoa em quem mais confiava no mundo. Elas haviam compartilhado segredos, lágrimas, alegrias e sonhos, criando uma ligação que parecia inquebrantável. Bom dia, noiva mais linda do universo. Sabrina falou com aquele sorriso caloroso que sempre acalmava o coração de Jaqueline nos momentos de ansiedade. Trouxe café da manhã especial, croissants fresquinhos da padaria Sabor Matinal e muito amor para começar este dia perfeito. Jaqueline correu para abraçar a amiga, sentindo uma emoção imensa tomando conta do peito como uma onda quente. Sabrina, obrigada por estar aqui comigo. Não consigo imaginar este momento mágico sem você do meu lado me apoiando. Eu não perderia este dia por nada neste mundo, Sabrina respondeu. Mas havia algo diferente no seu abraço. Uma tensão sutil que Jaqueline não conseguiu identificar naquele momento de euforia. Logo chegaram as outras madrinhas. Fernanda, prima de Jaqueline, trouxe a mala de maquiagem. Carla, colega de trabalho, veio com as alianças guardadas numa caixinha dourada. Patrícia, amiga da faculdade, carregava o véu ancestral da bisavó de Jaqueline. O quarto se transformou rapidamente numa festa animada de preparação feminina. As mulheres riam alto, conversavam sobre tudo e nada, se ajudavam mutuamente numa atmosfera de pura alegria e cumplicidade que só existe entre amigas verdadeiras. Jaqueline se sentia profundamente abençoada por ter pessoas tão especiais ao seu redor no momento mais importante da sua vida. Enquanto Fernanda arrumava os cabelos longos e castanhos de Jaqueline num penteado elaborado e elegante com tranças entrelaçadas, Sabrina ficou responsável pela maquiagem completa. Suas mãos habilidosas trabalhavam com cuidado extremo no rosto da amiga, realçando cada traço natural com uma delicadeza técnica que demonstrava todo o carinho genuíno que sentia. "Você está nervosa?" Sabrina perguntou baixinho, aplicando com pincel macio o último toque de batom rosa claro que combinava perfeitamente com o tom de pele de Jaqueline. "Um pouco", Jaqueline admitiu honestamente, sorrindo no espelho. "Mas é um nervosismo bom, sabe? É como se meu corpo inteiro soubesse que algo absolutamente maravilhoso está para acontecer na minha vida." Durante os preparativos, Jaqueline notou que Sabrina parecia distante, olhando o celular com frequência e respondendo mensagens com expressão preocupada. Sempre que Jaqueline tentava ver quem enviava tantas mensagens, Sabrina guardava o aparelho rapidamente e voltava a sorrir forçadamente. "Tudo bem com você, querida?" Jaqueline perguntou com ternura genuína, segurando a mão da amiga entre as suas. "Claro que sim. Estou só um pouco emocionada demais vendo você realizar o grande sonho de se casar com o Marivaldo." Sabrina respondeu automaticamente.
mas seu sorriso não chegava aos olhos escuros como acontecia normalmente. A sessão de fotos começou no jardim do hotel. Jaqueline posou ao lado das madrinhas, radiante no vestido branco que flutuava ao vento. Sabrina, no vestido vermelho vibrante, ficava sempre ao seu lado, mas parecia perdida em pensamentos secretos. O fotógrafo experiente, Sr. Henrique da conceituada Estúdio Momentos Dourados, capturava profissionalmente cada sorriso espontâneo, cada abraço afetuoso, cada momento precioso de felicidade pura que seria guardado para sempre nas páginas do álbum de casamento. Jaqueline se sentia genuinamente como protagonista de um filme romântico, vivendo intensamente o conto de fadas que sempre imaginou para sua própria vida. Estas fotos vão ficar absolutamente lindas para a posteridade, comentou Carla entusiasmada, admirando o trabalho artístico do profissional através da tela da câmera. Vocês duas juntas parecem irmãs gêmeas de verdade, completando uma a outra. Sabrina forçou um sorriso estudado e se aproximou fisicamente mais de Jaqueline para a próxima sequência fotográfica. Mas a noiva percebeu claramente que a melhor amiga estava visivelmente tensa, como se estivesse escondendo algo extremamente importante e perturbador. O celular de Sabrina vibrou insistentemente novamente, e desta vez ela praticamente correu para atender numa área mais afastada e reservada do jardim. Desculpa, gente, é urgente da floricultura. Questões técnicas de última hora que precisam ser resolvidas, Sabrina explicou apressadamente quando voltou poucos minutos depois. Mas Jaqueline achou genuinamente estranho porque todos os detalhes minuciosos da decoração já estavam confirmados e pagos há várias semanas. Faltando pouco tempo cronometrado para sair rumo à majestosa Igreja Santa Clara, Jaqueline subitamente lembrou que havia esquecido completamente o buquê principal no quarto de Marivaldo, que ficava hospedado no mesmo hotel luxuoso, mas em outro andar. Era uma tradição sagrada da família que a noiva carregasse obrigatoriamente o buquê especial que pertenceu à sua falecida mãe no próprio casamento, uma herança emocional insubstituível. Vou buscar o buquê da mamãe rapidinho e já retorno, Jaqueline anunciou calmamente para as madrinhas. Marivaldo com certeza deve estar no salão de eventos com todos os padrinhos mesmo, resolvendo detalhes. Eu vou acompanhar você. Sabrina se ofereceu imediatamente com urgência, parecendo inexplicavelmente nervosa. Não precisa se incomodar, fico literalmente só um minutinho. Você aproveita melhor e termina de se arrumar completamente. Jaqueline respondeu docemente, beijando a testa suada da amiga com carinho maternal. Jaqueline subiu elegantemente as escadas carpetadas do hotel, com o coração transbordando de amor puro e expectativa crescente. Em poucas horas preciosas estaria caminhando solenemente pelo corredor sagrado da igreja em direção ao homem que amava mais que sua própria vida, prometendo amor eterno e fidelidade diante de Deus Todo-Poderoso e de todas as pessoas que mais amava no mundo. Quando chegou silenciosamente ao corredor do quarto de Marivaldo, ouviu distintamente vozes conhecidas vindo claramente de dentro do quarto fechado. Eram vozes baixas e íntimas, sussurrando palavras carinhosas que não conseguia distinguir claramente através da porta de madeira maciça. Jaqueline achou genuinamente estranho porque Marivaldo deveria estar naquele momento no salão de eventos com todos os padrinhos, supervisionando pessoalmente os preparativos finais. Ela se aproximou cuidadosamente da porta, o coração começando a bater mais forte por uma razão inexplicável, que não conseguia compreender racionalmente. As vozes ficaram gradualmente mais claras e audíveis, e uma delas era inconfundivelmente a voz grave e familiar de Marivaldo. Mas havia definitivamente outra voz também, uma voz feminina doce que lhe soava perigosamente familiar demais. Com a mão tremendo levemente sem controle, Jaqueline girou devagar a maçaneta dourada da porta do quarto. O que ela viu do outro lado da porta mudaria sua vida para sempre, destruindo em segundos tudo em que acreditava. Marivaldo estava ali parado, abraçado intimamente com Sabrina, beijando apaixonadamente os lábios carnudos da sua melhor amiga, com uma paixão ardente que deveria ser reservada exclusivamente para ela. O buquê sagrado da mãe caiu das mãos trêmulas de Jaqueline e se espalhou pelo chão frio do corredor, as pétalas brancas se espalhando como lágrimas silenciosas. O mundo pareceu parar completamente.
O ar ficou rarefeito e sufocante, e ela sentiu como se tivesse levado um soco devastador no estômago que tirou instantaneamente toda sua capacidade de respirar normalmente. O homem que amava incondicionalmente e a mulher em quem mais confiava cegamente no mundo inteiro estavam ali diante dos seus olhos, destruindo cruelmente todos os seus sonhos mais preciosos num abraço proibido que parecia durar uma eternidade dolorosa. Era como se toda a sua realidade tivesse sido virada de cabeça para baixo em questão de segundos. Sabrina foi a primeira a perceber Jaqueline paralisada na porta entreaberta, e seus olhos se encheram instantaneamente de pânico puro e desespero absoluto. Ela empurrou Marivaldo bruscamente para longe, tentando desesperadamente arrumar o vestido vermelho amassado e o cabelo desalinhado, mas já era tarde demais para qualquer disfarce. Marivaldo se virou lentamente em direção à porta, como se estivesse se movendo em câmera lenta, e seu rosto ficou imediatamente pálido, como se tivesse acabado de ver um fantasma assombrado do passado. Seus olhos se encontraram com os de Jaqueline, e neles ela viu culpa, vergonha e terror misturados numa expressão que jamais esqueceria. Nenhum dos três conseguiu pronunciar uma única palavra por longos segundos que pareceram horas intermináveis. O silêncio pesado pairava no ar como uma nuvem tóxica, carregado de tensão, traição e dor indescritível, que cortava mais fundo que qualquer lâmina afiada. Jaqueline sentiu suas pernas ficarem fracas como gelatina, mas uma força interior que nem sabia que possuía a manteve de pé. Ela olhou fixamente para Sabrina, procurando desesperadamente nos olhos da amiga alguma explicação que pudesse fazer sentido, alguma justificativa que pudesse minimizar aquela dor lancinante que atravessava seu peito como uma flecha envenenada. Jaque, eu posso explicar. Sabrina sussurrou com a voz completamente quebrada, estendendo uma mão trêmula em direção à amiga traída. Mas Jaqueline não conseguiu ouvir mais nada. Suas pernas finalmente reagiram e ela correu desesperadamente. Correu pelos corredores elegantes do hotel, desceu as escadas tropeçando perigosamente no vestido de noiva branco, passou como um furacão pelo jardim perfumado onde havia tirado fotos radiantes de felicidade apenas minutos antes. Correu até não conseguir mais respirar adequadamente, até suas pernas não aguentarem mais suportar o peso esmagador da dor emocional que sentia crescer no peito como um tumor maligno. O mundo que conhecia e em que acreditava tinha acabado de desabar completamente, deixando apenas destroços fumegantes onde antes existiam sonhos dourados. As lágrimas quentes finalmente começaram a brotar incontrolavelmente dos seus olhos, borrando a maquiagem que Sabrina havia aplicado com tanto carinho traiçoeiro. Cada soluço que escapava de sua garganta ecoava pelo corredor vazio, como um grito de dor primitivo que vinha diretamente da alma ferida. Jaqueline se encostou na parede fria do hotel, o vestido de noiva imaculado agora amassado e manchado pelas lágrimas amargas. Ela tentou processar mentalmente o que havia acabado de presenciar, mas sua mente se recusava a aceitar a realidade cruel que se apresentava. Como era possível que as duas pessoas em quem mais confiava no mundo pudessem destruir sua vida dessa forma covarde no dia que deveria ser o mais feliz de sua existência? Como puderam olhar em seus olhos, sorrir falsamente e fingir apoio enquanto tramavam pelas suas costas essa traição monstruosa? O celular no bolso do vestido tocou insistentemente, mas ela não tinha forças para atender. Era provavelmente uma das madrinhas perguntando onde estava. Ou talvez Sabrina tentando desesperadamente dar explicações mentirosas que nunca poderiam curar a ferida profunda que havia sido aberta em sua alma. Jaqueline fechou os olhos e tentou respirar fundo, mas o ar parecia ter se tornado venenoso. Ela precisava tomar uma decisão que mudaria o rumo de toda a sua vida. Fugir daquele pesadelo ou enfrentá-lo de cabeça erguida, mesmo que isso significasse expor sua dor diante de centenas de pessoas que estavam esperando por ela na igreja. Jaqueline correu até encontrar um banheiro no final do corredor e se trancou por dentro, deslizando pelas costas na porta fria até sentar no chão de mármore. O vestido de noiva se espalhou ao seu redor como pétalas murchas, e ela finalmente permitiu que toda a dor represada explodisse em soluços incontroláveis
que ecoavam pelas paredes do ambiente silencioso. Suas mãos tremiam descontroladamente enquanto tentava limpar a maquiagem borrada que escorria pelo rosto. Cada lágrima que caía carregava consigo pedaços dos sonhos que havia construído com tanto carinho. Como tinha sido tão ingênua? Como não percebeu os sinais que agora pareciam tão óbvios? Batidas insistentes na porta a tiraram do transe de autopiedade. Era Sabrina. Ela reconheceu a voz mesmo abafada pelo choro que não conseguia controlar. Jaque, por favor, me deixe explicar. As coisas não são como parecem. Sabrina implorava do outro lado da porta, a voz carregada de desespero e culpa. Jaqueline se levantou devagar, as pernas ainda fracas, mas uma fúria crescente começava a substituir a dor paralisante. Ela abriu a porta de uma só vez, encarando a mulher que considerava a irmã há tantos anos. Sabrina estava com os olhos vermelhos, o vestido vermelho amassado, o cabelo desalinhado, evidências claras do que havia acontecido. Explicar o quê, Sabrina? Que você estava beijando meu noivo há 2 horas do meu casamento? Jaqueline falou com uma calma assustadora, cada palavra cortante como uma lâmina afiada. Jaque, eu sei que parece terrível, mas... Sabrina tentou se aproximar, mas Jaqueline recuou instintivamente. Parece terrível? Parece. A voz de Jaqueline subiu uma oitava, toda a dor se transformando em raiva pura. Você destruiu minha vida, destruiu nossa amizade, destruiu tudo em que eu acreditava. Sabrina começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento genuíno. Eram lágrimas de quem foi pego em flagrante e não sabia como se livrar da situação. Jaque, por favor, me escuta. Eu nunca quis que você descobrisse dessa forma. Nunca quis que eu descobrisse? Então vocês planejaram me enganar para sempre? Jaqueline sentiu uma náusea subir pela garganta. Sabrina, você é minha madrinha de casamento. Você estava me ajudando a me arrumar para casar com o homem que você estava. Como você consegue dormir à noite? Nesse momento, Marivaldo apareceu no corredor, o rosto pálido, o cabelo desarrumado, tentando arrumar a camisa social amarrotada. Quando viu as 2 mulheres se encarando, ele parou como se tivesse batido em uma parede invisível. Jaqueline, deixa eu explicar tudo. Ele disse, a voz rouca e desesperada. Explicar? Jaqueline riu, mas foi um riso amargo, sem humor. O que vocês vão explicar? Que foi um acidente? Que escorregaram um no outro por acaso? Marivaldo se aproximou devagar, as mãos estendidas como quem tenta acalmar um animal ferido. Jaque, o que aconteceu foi um momento de fraqueza. Não significa nada. Você sabe que eu te amo. Você me ama? Jaqueline olhou para ele como se estivesse vendo um estranho. Se me amasse, não estaria beijando minha melhor amiga no dia do nosso casamento. Se me amasse, não teria permitido que isso acontecesse. Sabrina deu um passo à frente, limpando as lágrimas com as costas da mão. Jaque, eu preciso te contar uma coisa. Eu estou esperando um bebê. O mundo de Jaqueline pareceu desabar pela 2ª vez naquele dia. Ela se apoiou na parede, sentindo as pernas ficarem fracas novamente. O quê? Estou grávida há 2 meses, Sabrina continuou, a voz quase inaudível. E o pai é o Marivaldo. Jaqueline sentiu como se tivesse levado um segundo golpe, ainda mais devastador que o primeiro. Não era apenas uma traição momentânea. Era um relacionamento, um caso que durava tempo suficiente para gerar uma vida. Era uma traição planejada, calculada, executada nas suas costas por meses. 2 meses, ela repetiu mecanicamente. 2 meses vocês estão me enganando. 2 meses vocês me olhavam nos olhos, sorriam para mim, participavam do planejamento do meu casamento, sabendo que estavam destruindo minha vida. Marivaldo tentou se aproximar novamente. Jaque, foi um erro. Um momento de confusão. Quando descobri que a Sabrina estava grávida, eu não soube o que fazer. Eu ia te contar depois do casamento. Depois do casamento? Jaqueline gargalhou, um som que não tinha nada de alegre. Você ia casar comigo sabendo que tinha engravidado minha melhor amiga? Que tipo de pessoa você é? Eu entrei em pânico. Marivaldo admitiu, passando as mãos pelo cabelo. Tudo aconteceu muito rápido. Uma noite, a Sabrina estava triste porque tinha terminado com o namorado. Nós bebemos e vocês decidiram que eu não merecia saber a verdade. Jaqueline completou,
a voz gelada. Vocês decidiram que eu era tão insignificante que podiam me usar como fantoche enquanto construíam uma vida nas minhas costas. Sabrina soluçou mais alto. Jaque, não foi assim. Nós não planejamos isso. Aconteceu e depois não sabíamos como te contar. Você estava tão feliz com os preparativos do casamento. Então me pouparam da verdade para me proteger? Jaqueline riu novamente, mas dessa vez havia uma histeria perigosa na sua voz. Que consideração! Que amizade maravilhosa! Que noivo atencioso! Passos apressados ecoaram pelo corredor. Fernanda, Carla e Patrícia apareceram correndo, claramente preocupadas com o desaparecimento da noiva. Jaque, onde você estava? Estávamos procurando por... Fernanda parou no meio da frase quando viu a cena. A noiva com maquiagem borrada, Sabrina chorando, Marivaldo desarrumado e uma tensão no ar que podia ser cortada com uma faca. O que está acontecendo aqui? Carla perguntou, olhando de uma pessoa para outra. Jaqueline olhou para as 3 amigas que realmente se importavam com ela e sentiu uma mistura de gratidão e vergonha. Como ia explicar que sua vida inteira tinha sido uma mentira? Como ia contar que as pessoas em quem mais confiava a tinham traído da pior forma possível? O casamento está cancelado, ela disse simplesmente, a voz surpreendentemente firme. Como assim cancelado? Patrícia perguntou confusa. Jaque, faltam poucas horas para a cerimônia. Todos os convidados já devem estar se preparando para ir para a igreja. Não vai haver cerimônia, Jaqueline respondeu, olhando fixamente para Marivaldo e Sabrina, porque o noivo estava ocupado demais ensaiando com a madrinha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda, Carla e Patrícia olharam para Sabrina e Marivaldo, e a compreensão lentamente apareceu em seus rostos. A expressão de choque foi substituída por indignação e raiva. Vocês não fizeram isso, Fernanda sussurrou, olhando para Sabrina com incredulidade. Sabrina, me diz que você não fez isso com ela. Sabrina baixou a cabeça, incapaz de negar o óbvio. Carla deu um passo em direção a Marivaldo, os olhos flamejando de raiva. Você é desprezível. Ela cuspiu. Como pode fazer isso com uma pessoa que te ama tanto? Patrícia se aproximou de Jaqueline e a abraçou protetoramente. Querida, o que você quer fazer? Nós estamos aqui para o que você precisar. Jaqueline sentiu o carinho genuíno das amigas verdadeiras, e isso quase a fez desabar novamente. Mas uma força interior que ela não sabia que possuía a manteve firme. Ela precisava tomar decisões, precisava agir, precisava escolher como enfrentar aquela situação devastadora. Eu preciso avisar minha família, ela disse, a voz mais controlada do que sentia. Preciso cancelar a igreja, avisar os convidados. Jaque, espera. Marivaldo tentou uma última vez. Não precisa ser assim. Podemos conversar, encontrar uma solução. Eu escolho você. Sempre vou escolher você. Jaqueline o olhou com uma mistura de pena e desgosto. Escolher? Você acha que isso é uma questão de escolha? Você acha que depois de tudo que fizeram, eu ainda ia querer casar com você? Mas nós nos amamos. Ele insistiu desesperadamente. Não, Marivaldo. Você não sabe o que é amor. Quem ama não trai. Quem ama não mente. Quem ama não destrói a pessoa que diz amar. Jaqueline respirou fundo. E eu também não sei mais o que sinto por você. O homem que eu amava nunca teria feito isso comigo. Sabrina tentou se aproximar mais uma vez. Jaque, nossa amizade pode sobreviver a isso. Nós podemos... Nossa amizade morreu no momento em que você beijou meu noivo. Jaqueline a interrompeu. Morreu quando você decidiu esconder de mim que estava esperando um filho dele. Morreu quando você escolheu me trair em vez de me contar a verdade. Fernanda pegou o braço de Jaqueline gentilmente. Vem, vamos sair daqui. Você não precisa ficar ouvindo isso. Jaqueline assentiu, mas antes de sair, ela se virou uma última vez para Marivaldo e Sabrina. Espero que vocês sejam muito felizes juntos. Espero que valha a pena ter destruído tantas pessoas para ficarem juntos. Ela começou a caminhar pelo corredor, apoiada pelas amigas verdadeiras, deixando para trás os destroços da vida que pensava ter. A cada passo que dava, sentia-se um pouco mais forte, um pouco mais determinada,
Porque se havia uma coisa que estava descobrindo sobre si mesma naquele momento terrível, era que ela era mais forte do que imaginava. E se eles achavam que ela ia se esconder e chorar para sempre, estavam muito enganados. O telefone no bolso do vestido tocou. Era a mãe, provavelmente querendo saber como estavam os preparativos finais. Jaqueline olhou para as amigas e respirou fundo. Agora vou ter que explicar para todo mundo o que aconteceu, ela disse, a voz tremendo ligeiramente. Não, Fernanda disse firmemente. Agora você vai decidir como quer que isso termine. E nós vamos estar ao seu lado em qualquer decisão que tomar. Jaqueline sorriu pela primeira vez desde que descobrira a traição. Era um sorriso pequeno, ainda machucado, mas era um começo. E pela primeira vez desde que abriu aquela porta maldita, ela sentiu que talvez conseguisse sobreviver àquele pesadelo. A decisão que tomasse nas próximas horas mudaria não apenas seu futuro, mas definiria quem ela realmente era por dentro. E uma coisa estava começando a ficar clara. Ela era muito mais forte do que qualquer um imaginava. Jaqueline se sentou na beirada da cama do quarto, o celular tremendo em suas mãos enquanto discava o número da mãe. Fernanda, Carla e Patrícia estavam ao seu lado, formando um círculo protetor de apoio silencioso. O momento de contar a verdade para a família havia chegado, e ela sabia que seria devastador para todos. Mãe! A voz de Jaqueline saiu embargada quando Dona Helena atendeu do outro lado da linha. Filha! Como estão os preparativos? Você deve estar radiante. Eu e seu pai já estamos nos arrumando para sair para a igreja. A voz alegre da mãe contrastava brutalmente com o momento sombrio que Jaqueline estava vivendo. Mãe, eu preciso te contar uma coisa muito difícil. Jaqueline respirou fundo, sentindo as lágrimas voltarem a brotar. O casamento não vai acontecer. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Jaqueline podia imaginar o rosto da mãe se transformando de alegria em confusão e depois em preocupação. Como assim não vai acontecer? Jaqueline, o que está acontecendo? Você está bem? As palavras saíram atropeladas, como uma barragem que finalmente se rompeu. Marivaldo me traiu, mãe. Com a Sabrina. Ela está grávida dele há 2 meses. Eu descobri agora há pouco. Eu vi eles juntos. O soluço da mãe do outro lado da linha partiu o coração de Jaqueline em pedaços ainda menores. Dona Helena começou a chorar, não apenas pela dor da filha, mas pela humilhação pública que estava por vir. Meu Deus do céu, Jaqueline, minha filha, onde você está? Eu e seu pai vamos aí imediatamente. Estou no hotel ainda. Mãe, preciso que vocês avisem todo mundo. Os convidados, o padre, os fornecedores. Eu não tenho forças para fazer isso agora. Claro, minha filha. Não se preocupe com nada disso. Seu pai vai resolver tudo. O importante agora é você. Como você está se sentindo? Jaqueline olhou ao redor do quarto, vendo os destroços do que deveria ter sido o dia mais feliz da sua vida. O vestido de noiva manchado de lágrimas, a maquiagem borrada, o buquê da mãe espalhado pelo chão do corredor. Eu estou despedaçada, mãe. Mas ao mesmo tempo estou com uma raiva que eu nem sabia que existia dentro de mim. Dona Helena ficou em silêncio por um momento antes de falar, e quando o fez, sua voz carregava uma determinação férrea que Jaqueline raramente tinha ouvido. Filha, eu vou te fazer uma pergunta e quero que você responda com sinceridade. O que seu coração está mandando você fazer? Fugir e se esconder ou enfrentar essa situação de cabeça erguida? A pergunta pegou Jaqueline de surpresa. Ela esperava palavras de consolo, não um desafio direto, mas conhecia a mãe bem o suficiente para saber que Dona Helena estava testando sua força interior. Eu não sei, mãe. Parte de mim quer desaparecer do mundo, mas outra parte quer que todos saibam quem eles realmente são. Então você tem sua resposta, Dona Helena disse com firmeza. Você não é filha minha para se esconder de covarde. Você é uma mulher forte, independente, que merece muito mais que isso. E se eles acharam que podiam te destruir, vão descobrir que se enganaram feio. Jaqueline sentiu algo se acender dentro do peito. Era como se as palavras da mãe tivessem soprado uma chama que estava quase se apagando. O que você está sugerindo? Vá para a igreja. Como assim, vá para a igreja? Vá para a igreja, filha. Vista esse vestido, coloque a cabeça erguida e vá para a igreja.
Não para se casar, mas para dizer a verdade. Para mostrar que você não é vítima de ninguém. Fernanda, que estava ouvindo a conversa, arregalou os olhos e fez um gesto de aprovação com o polegar. Carla e Patrícia se entreolharam, claramente impressionadas com a sugestão audaciosa. Mãe, você tem certeza? Vai ser um escândalo. Todo mundo vai ficar sabendo. E deixa ficar sabendo. Deixa todo mundo saber quem são os verdadeiros culpados nessa história. Você não fez nada de errado, Jaqueline. Por que deveria se esconder como se fosse a culpada? Jaqueline fechou os olhos e por um momento conseguiu se imaginar caminhando pelo corredor da igreja. Não em direção ao altar para se casar, mas em direção à verdade. A imagem a deixou ao mesmo tempo aterrorizada e estranhamente fortalecida. Mas o que eu vou falar? Como vou explicar tudo isso para 300 pessoas? Você vai falar a verdade. Simples assim. E quem não gostar do que ouvir, problema deles. Depois de desligar o telefone, Jaqueline ficou em silêncio por vários minutos, processando a conversa com a mãe. As amigas esperaram pacientemente, respeitando seu momento de reflexão. Vocês acham que eu deveria fazer isso? Ela finalmente perguntou, olhando para as 3 mulheres que haviam se tornado sua rede de apoio naquele momento crucial. Patrícia foi a primeira a falar. Jaque, eu te conheço há anos. Você sempre foi a pessoa mais íntegra que eu conheço. Se você não fizer isso, vai se arrepender para o resto da vida. Vai ficar se perguntando, e se eu tivesse tido coragem? Carla assentiu energicamente. Além disso, pensa bem. Toda essa gente vai descobrir a verdade de qualquer jeito. Os fofoqueiros não vão deixar essa história morrer. Pelo menos assim você controla a narrativa. Fernanda pegou as mãos de Jaqueline entre as suas. Prima, você tem todo o direito de se vingar. Não de forma cruel ou destrutiva, mas de forma justa. Eles destruíram sua confiança, sua felicidade, seus planos. Por que deveriam sair ilesos dessa? Jaqueline sentiu uma mudança acontecendo dentro dela. Era como se uma versão mais forte e determinada de si mesma estivesse emergindo dos destroços da mulher ingênua que existia algumas horas antes. Vocês me ajudariam? Se eu decidir fazer isso, vocês me apoiariam? Até o fim do mundo. As 3 responderam quase em uníssono. Jaqueline se levantou da cama e caminhou até o espelho. Viu uma mulher com os olhos vermelhos, maquiagem borrada, vestido amarrotado, mas também viu algo que não estava lá antes. Determinação. Então vamos fazer isso direito, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Vamos me arrumar novamente. Vamos fazer com que eu pareça a mulher mais forte e confiante que esse pessoal já viu na vida. As próximas horas se passaram como um filme. Fernanda refez a maquiagem de Jaqueline, dessa vez com um estilo mais marcante, mais poderoso. Carla ajudou a consertar o penteado, criando um visual elegante, mas imponente. Patrícia passou vapor no vestido, tirando cada amasso. Enquanto se arrumava, Jaqueline refletia sobre os sinais que havia ignorado. As saídas súbitas de Marivaldo, as desculpas esfarrapadas, as vezes que Sabrina parecia estranha quando ela falava sobre o casamento. Como havia sido tão cega? Sabe o que é pior? Ela disse enquanto Fernanda aplicava batom vermelho forte em seus lábios. Não é nem a traição em si. É o fato de que eles me acharam tão idiota que pensaram que conseguiriam me enganar para sempre. Mas não conseguiram, Carla lembrou. Você descobriu. E agora vai mostrar que eles subestimaram a mulher errada. O telefone tocou novamente. Era o pai de Jaqueline, seu Roberto, a voz grave e carregada de raiva contida. Filha, sua mãe me contou tudo. Eu quero que você saiba que estou orgulhoso de você por ter tido a coragem de cancelar esse casamento. Homem que não presta tem mais é que ser abandonado mesmo. Pai, eu vou fazer uma coisa que pode chocar todo mundo. O que você decidir fazer, eu e sua mãe vamos apoiar. Você é nossa filha e sabemos que você não vai fazer nada de errado. Eu vou para a igreja, não para me casar, mas para contar a verdade para todo mundo. Seu Roberto ficou em silêncio por um momento, e Jaqueline podia quase ouvi-lo sorrindo do outro lado da linha. Essa é minha filha. Sempre soube que você tinha fibra. Vamos estar lá para te apoiar. Quando finalmente estava pronta, Jaqueline se olhou no espelho mais uma vez. A mulher que a encarava de volta era completamente diferente daquela que havia acordado naquela manhã cheia de sonhos.
Era uma mulher que havia sido testada pelo fogo e havia escolhido não se deixar consumir. Estão prontas? Ela perguntou para as amigas. A pergunta é: você está pronta? Fernanda devolveu. Jaqueline respirou fundo, pegou o buquê que havia sido feito para substituir o da mãe, que ainda estava espalhado no corredor, e se dirigiu para a porta. Nasci pronta. Enquanto desciam em direção ao carro que as levaria para a Igreja Santa Clara, Jaqueline sentia uma mistura de nervosismo e adrenalina. Não sabia exatamente o que ia falar quando chegasse lá, mas sabia que as palavras viriam do coração. Meninas, ela disse enquanto entravam no carro, independente do que acontecer hoje, eu quero que vocês saibam que descobri algo sobre mim mesma. Descobri que sou muito mais forte do que eu imaginava. Nós sempre soubemos disso, Patrícia respondeu, apertando sua mão. Só estava na hora de você descobrir também. O carro seguiu em direção à igreja, carregando não uma noiva ingênua em direção ao seu conto de fadas, mas uma mulher determinada em direção à sua redenção. E pela primeira vez, desde que abriu aquela porta maldita, Jaqueline sorriu de verdade. Porque se havia uma coisa que tinha certeza agora era que, independente do que acontecesse na igreja, ela sairia de lá de cabeça erguida. E Marivaldo e Sabrina descobririam que tinham mexido com a pessoa errada. A Igreja Santa Clara estava majestosa, decorada com arranjos de rosas brancas e fitas douradas, que criavam um cenário de conto de fadas. 300 convidados ocupavam os bancos de madeira nobre, todos vestidos em suas melhores roupas, sussurrando expectativas sobre a cerimônia que estava prestes a começar. No altar, Padre Miguel ajustava os últimos detalhes enquanto Marivaldo aguardava nervoso ao lado dos padrinhos. Ele puxava constantemente as mangas do smoking, o rosto pálido revelando uma ansiedade que ia muito além do nervosismo normal de um noivo. Seus olhos percorriam compulsivamente a entrada da igreja, procurando por sinais de Jaqueline. Do lado direito da igreja, a família de Jaqueline ocupava as primeiras fileiras. Dona Helena e seu Roberto conversavam em sussurros tensos, claramente tentando decidir como proceder. Tias, primos e amigos próximos notavam a atmosfera estranha, mas ainda não sabiam o motivo da tensão palpável no ar. Na primeira fileira do lado esquerdo, Sabrina estava sentada sozinha no lugar reservado para a madrinha principal. O vestido vermelho, que pela manhã parecia deslumbrante, agora pesava sobre seus ombros como uma marca de vergonha. Ela tentava evitar os olhares curiosos dos outros convidados, que começavam a sussurrar sobre sua aparência abatida. O organista começou a tocar os acordes iniciais da marcha nupcial, e todos os presentes se levantaram automaticamente, virando-se em direção à entrada da igreja. Um silêncio expectante tomou conta do ambiente, quebrado apenas pela música solene que ecoava pelas paredes seculares. Jaqueline apareceu no portal da igreja, e um murmúrio de admiração percorreu os bancos. Ela estava absolutamente deslumbrante, mas havia algo diferente em sua postura. Não era mais a noiva tímida e sonhadora da manhã. Era uma mulher que irradiava uma determinação quase intimidadora. Caminhava devagar pelo corredor central, sem pressa, os olhos fixos não no altar, mas nos rostos dos convidados. Cada passo ecoava no silêncio da nave, criando um ritmo hipnótico que prendia a atenção de todos os presentes. Fernanda, Carla e Patrícia a seguiam alguns passos atrás, formando um cortejo de apoio inquebrantável. Marivaldo a observava se aproximar com uma mistura de alívio e terror. Por um momento, ele permitiu-se acreditar que talvez ela houvesse decidido perdoá-lo, que talvez pudessem fingir que nada havia acontecido. Mas quando seus olhos se encontraram, ele viu algo que o fez gelar por completo. Jaqueline chegou ao altar e parou diante do Padre Miguel, que sorriu calorosamente, alheio à tensão que dominava os principais envolvidos na cerimônia. Meus queridos irmãos, o padre começou com voz solene. Estamos reunidos aqui hoje para celebrar a união sagrada entre Jaqueline e Marivaldo. Padre Miguel? Jaqueline o interrompeu suavemente, mas sua voz carregava uma autoridade que fez todos os presentes se endireitarem em seus bancos. Antes de continuarmos, eu gostaria de falar com todos os presentes. O padre pareceu surpreso, mas assentiu. Claro, minha filha.
É comum que os noivos queiram compartilhar algumas palavras. Jaqueline se virou para enfrentar a congregação. 300 pares de olhos a observavam com curiosidade crescente. Ela respirou fundo, sentindo a força que vinha do apoio silencioso das amigas verdadeiras e da família que a amava incondicionalmente. Eu gostaria de pedir um microfone, por favor, ela disse, e sua voz ecoou claramente pela igreja, mesmo sem amplificação. Um dos funcionários da igreja trouxe rapidamente um microfone sem fio. Jaqueline o segurou com mãos firmes, e por um momento que pareceu eterno, apenas olhou para os rostos expectantes à sua frente. Amigos, família, pessoas queridas. Ela começou, a voz clara e controlada. Vocês vieram aqui hoje esperando presenciar meu casamento com Marivaldo, esperando celebrar o início de uma nova vida que construiríamos juntos baseada no amor, confiança e respeito mútuo. Murmúrios baixos começaram a circular entre os convidados. Havia algo na forma como ela falava que não soava como um discurso tradicional de casamento. Infelizmente, descobri hoje algumas coisas que mudaram completamente minha perspectiva sobre essa união. Jaqueline pausou, deixando que suas palavras ecoassem pela igreja silenciosa. Descobri que o homem com quem estava prestes a me casar não é quem eu pensava que fosse. O silêncio na igreja era tão profundo que se podia ouvir o ranger dos bancos quando as pessoas se mexiam, desconfortáveis com a tensão crescente. Marivaldo estava visivelmente pálido, suando frio, claramente percebendo aonde aquilo ia chegar. Há poucas horas, quando fui buscar o buquê da minha falecida mãe no quarto do hotel, descobri que meu noivo estava em um momento muito íntimo com minha madrinha de casamento. A voz de Jaqueline permanecia controlada, mas cada palavra caía como uma bomba no silêncio da igreja. Gaspes audíveis ecoaram por toda a nave. Cabeças se viraram instantaneamente para Sabrina, que afundou no banco tentando se esconder dos olhares acusadores. Alguns convidados cobriram a boca com as mãos, outros se entreolharam em choque total. Mas a história não termina aí, Jaqueline continuou, sua voz ganhando força a cada palavra. Descobri também que essa traição não foi um momento isolado de fraqueza. Foi um relacionamento que durou meses, um relacionamento que resultou em uma gravidez. O tumulto na igreja foi imediato. Vozes se elevaram em sussurros chocados. Mulheres se abanavam com os programas da cerimônia. Homens balançavam a cabeça em desaprovação. A mãe de Marivaldo, Dona Carmen, levantou-se do banco como se tivesse levado um tapa na cara. "Isso é uma mentira!" Ela gritou, apontando o dedo para Jaqueline. "Meu filho jamais faria uma coisa dessas." Jaqueline olhou calmamente para a sogra que poderia ter sido, sem demonstrar nenhuma hostilidade. "Dona Carmen, eu gostaria que fosse mentira. Gostaria muito que fosse apenas um pesadelo do qual eu pudesse acordar. Mas infelizmente é a verdade mais real e dolorosa que já tive que enfrentar." Padre Miguel, que havia permanecido em choque silencioso, finalmente encontrou sua voz. "Minha filha, talvez seja melhor conversarmos em particular." "Não, padre." Jaqueline o interrompeu gentilmente. "Essas pessoas vieram aqui esperando presenciar meu casamento. Elas merecem saber por que isso não vai acontecer. Elas merecem conhecer a verdade." Marivaldo finalmente encontrou coragem para falar. "Jaqueline, por favor, não faça isso. Não dessa forma. Podemos resolver isso em particular." Jaqueline se virou para ele, e pela primeira vez desde que começou a falar, uma emoção mais intensa apareceu em sua voz. "Resolver? Você quer resolver o fato de que traiu minha confiança? Resolve o fato de que engravidou minha melhor amiga? Resolve os meses de mentiras e fingimento? Foi um erro." Marivaldo tentou, sua voz soando desesperada mesmo com o microfone captando cada palavra. "Um erro terrível, mas que não define quem nós somos juntos." "Você está certo", Jaqueline respondeu, surpreendendo a todos. "Foi um erro. Mas não foi seu erro que me trouxe até aqui hoje. Foi minha descoberta de quem você realmente é, por baixo da máscara que usava comigo." Ela se virou novamente para a congregação, e sua postura se tornou ainda mais elegante, mais digna. "Eu vim aqui hoje não para me casar, mas para me libertar. Para libertar vocês também da obrigação de fingir que não sabem o que aconteceu.
para que todos saibam que eu escolhi a verdade em vez da vergonha. Dona Helena, que havia permanecido em silêncio até então, se levantou lentamente. Suas palavras ecoaram claramente pela igreja. Essa é minha filha. Estou orgulhosa da mulher corajosa que você se tornou hoje. Uma a uma, outras pessoas começaram a se levantar. Primeiro foram os parentes mais próximos de Jaqueline, depois amigos, colegas de trabalho, conhecidos que admiravam sua coragem. Em poucos minutos, mais de 2/3 da igreja estava de pé em uma ovação silenciosa para a mulher que escolheu a dignidade em vez da humilhação. Sabrina, que havia permanecido encolhida no banco durante todo o discurso, finalmente se levantou. Lágrimas escorriam por seu rosto quando ela se dirigiu ao microfone, mas Jaqueline não fez nenhum movimento para impedi-la. Jaque, Sabrina começou, a voz quebrada. Eu sei que não posso pedir perdão por algo imperdoável. Sei que destruí nossa amizade e sua confiança, mas eu preciso que você saiba que nunca foi minha intenção te machucar tanto. Sabrina, Jaqueline respondeu pegando o microfone de volta. Sua intenção não importa mais. O que importa são suas escolhas. E você escolheu me trair repetidamente, escolheu participar de uma mentira que durou meses, escolheu estar aqui hoje fingindo ser minha amiga enquanto carregava o filho do meu noivo. Eu sei, Sabrina soluçou. Eu sei que fui covarde, que fui egoísta, que não mereço nem sua palavra. Você está certa, Jaqueline disse simplesmente. Não merece. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era tenso ou desconfortável. Era respeitoso, como se toda a congregação reconhecesse que estava presenciando um momento de verdadeira dignidade humana. Jaqueline caminhou até onde estavam as alianças, pegou a dela e a segurou diante de todos. Esta aliança deveria simbolizar um amor eterno, uma confiança inabalável, uma parceria verdadeira. Mas descobri hoje que esses valores não eram compartilhados pela pessoa com quem pretendia me casar. Ela colocou a aliança na mão do padre Miguel. Padre, por favor, devolva isso para quem realmente merece usar. Alguém que entenda o verdadeiro significado do compromisso. Marivaldo deu um passo à frente tentando uma última vez. Jaqueline, eu te amo. Sempre te amei. O que aconteceu com a Sabrina não muda isso. Jaqueline o olhou com uma expressão que misturava pena e alívio. Marivaldo, você não sabe o que é amor. Quem ama protege. Quem ama é honesto, quem ama não trai. Você pode ter sentido algo por mim, mas não era amor, era conveniência. Ela se virou uma última vez para a congregação. Quero agradecer a todos vocês por terem vindo hoje compartilhar aquele que deveria ter sido um momento de alegria. Peço desculpas por terem presenciado essa situação, mas não me arrependo de ter falado a verdade. Vocês vieram aqui esperando ver um casamento, mas acabaram presenciando algo diferente. O nascimento de uma mulher nova. Uma mulher que aprendeu que é mais forte do que imaginava, que tem amigos e família que a amam incondicionalmente e que não precisa aceitar migalhas de amor de quem não a valoriza. Jaqueline começou a caminhar em direção à saída da igreja, mas parou e se virou mais uma vez. Para aqueles que estão preocupados com fofocas ou constrangimento, não se preocupem. A verdade não tem nada de constrangedora. Constrangedoras são as mentiras. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à saída, a ovação que havia começado silenciosa se transformou em aplausos calorosos. Pessoas começaram a gritar palavras de apoio, de admiração pela sua coragem. Você é uma inspiração. Que mulher corajosa. Você merece muito mais que isso. Fernanda, Carla e Patrícia a seguiram, formando novamente aquele cortejo de apoio incondicional. Quando chegaram à porta da igreja, Jaqueline se virou uma última vez e sorriu genuinamente. Não era o sorriso de uma noiva radiante caminhando em direção ao altar. Era o sorriso de uma mulher livre que havia escolhido sua própria felicidade em vez de aceitar uma vida baseada em mentiras. Do lado de fora da igreja, o sol brilhava intensamente, como se o próprio céu estivesse celebrando sua libertação. E pela primeira vez em horas, Jaqueline sentiu que podia respirar completamente. O silêncio que se seguiu ao discurso de Jaqueline foi absoluto, como se toda a igreja Santa Clara tivesse perdido a capacidade de respirar. 300 pessoas permaneceram imóveis em seus bancos,
processando as palavras devastadoras que acabaram de ouvir. Era o tipo de silêncio que antecede terremotos, pesado de tensão e expectativa. Padre Miguel foi o primeiro a tentar recuperar a compostura, mas suas mãos tremiam visivelmente quando se aproximou de Jaqueline. Minha filha, ele sussurrou baixinho, apenas para ela ouvir. Você tem certeza de que quer fazer isso aqui, diante de todos? Jaqueline olhou nos olhos bondosos do sacerdote e assentiu com uma firmeza que a surpreendeu. Tenho certeza, padre. Essas pessoas vieram aqui esperando presenciar a verdade. E é isso que estão recebendo. Lentamente, como dominós caindo em sequência, os convidados começaram a reagir. Primeiro foram murmúrios baixos, depois vozes mais altas, até que um burburinho crescente tomou conta da nave da igreja. Algumas mulheres choravam abertamente, não pela tristeza do momento, mas pela admiração à coragem da noiva que acabaram de presenciar. Do lado direito da igreja, onde estava a família de Jaqueline, Dona Helena se levantou majestosamente. Sua postura ereta e digna contrastava com o caos emocional que dominava o ambiente. Ela caminhou lentamente até onde estava a filha e, sem dizer uma palavra, a abraçou com força protetora. Estou orgulhosa de você, ela sussurrou no ouvido de Jaqueline, alto o suficiente para que os convidados próximos pudessem ouvir. Você mostrou mais coragem em 10 minutos do que muitas pessoas mostram em uma vida inteira. Seu Roberto se juntou ao abraço, formando um círculo familiar de apoio inquebrantável. Essa é minha filha, ele disse, a voz rouca de emoção, mas forte o suficiente para ecoar pela igreja. Sempre soube que você era especial, mas hoje você superou todas as minhas expectativas. Do outro lado da igreja, a atmosfera era completamente diferente. A família de Marivaldo estava visivelmente constrangida, alguns membros tentando se esconder atrás de outros, outros olhando fixamente para o chão como se quisessem que ele os engolisse. Dona Carmen, a mãe de Marivaldo, estava pálida como papel, as mãos cobrindo o rosto em vergonha absoluta. Marivaldo permanecia no altar como uma estátua, incapaz de se mover ou falar. Seu rosto alternava entre palidez extrema e vermelhidão de constrangimento. Os padrinhos ao seu lado se afastaram instintivamente, como se a desonra fosse contagiosa. Jaqueline, ele finalmente conseguiu falar, a voz saindo como um sussurro desesperado que o microfone ainda captava. Por favor, não deixa terminar assim. Podemos conversar, podemos resolver. A multidão se virou para ele com uma unanimidade impressionante, e o que viram não foi piedade ou compreensão. Foi desprezo puro. Centenas de olhares julgadores se cravaram nele como espadas. E pela primeira vez Marivaldo pareceu compreender completamente a magnitude do que havia feito. Resolver? Uma voz feminina cortou o ar vinda do meio da congregação. Era Dona Beatriz, uma senhora respeitada da comunidade, conhecida por sua franqueza. Jovem, você acha que existem palavras que consertam uma traição dessas? Murmúrios de aprovação ecoaram pela igreja. Outras vozes se juntaram, criando um coro de desaprovação que crescia em intensidade. Que vergonha! Pobre menina, que humilhação! E ainda com a melhor amiga! Grávida! 2 meses de mentira! Sabrina, que havia permanecido encolhida no banco da primeira fileira, finalmente se levantou. O vestido vermelho, que pela manhã parecia deslumbrante, agora pesava sobre ela como uma marca de vergonha. Ela tentou caminhar em direção à saída, mas foi interceptada por olhares acusadores e sussurros venenosos. É ela, uma mulher sussurrou alto o suficiente para ser ouvida. A que engravidou do noivo da amiga. Que baixeza, outra respondeu, balançando a cabeça com desaprovação evidente. Sabrina parou no meio do corredor, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ela se virou para Jaqueline uma última vez, a voz quebrada pela emoção. Jaque, eu sei que você me odeia. Sei que tenho razões de sobra para me odiar também. Mas eu preciso que você saiba que nunca quis que chegasse a esse ponto. Jaqueline a olhou com uma calma que impressionou até mesmo a si mesma. Não havia raiva em seus olhos, nem desejo de vingança. Havia algo muito mais poderoso. Indiferença. Sabrina, ela disse pegando o microfone novamente. Você está enganada sobre uma coisa.
Eu não te odeio. Ódio é um sentimento muito forte para desperdiçar com alguém que me traiu. O que sinto por você agora é absolutamente nada. As palavras atingiram Sabrina como bofetadas físicas. Ela cambaleou, apoiando-se no banco mais próximo, porque se Jaqueline a odiasse, ainda significaria que ela importava de alguma forma. Mas indiferença completa era uma condenação muito mais severa. Você era minha irmã de coração, Jaqueline continuou, sua voz ecoando clara e forte pela igreja. Era a pessoa que eu mais amava no mundo depois da minha família. E você escolheu jogar tudo isso fora por quê? Por um homem que nem consegue assumir as consequências dos próprios atos? Sabrina tentou responder, mas nenhum som saiu de sua garganta. Ela apenas balançou a cabeça e correu para a saída da igreja, empurrando pessoas pelo caminho. O som de seus saltos ecoou pelo corredor até desaparecer completamente. Um novo silêncio se instalou na igreja, mas desta vez era diferente. Não era tenso ou desconfortável. Era respeitoso, como se todos reconhecessem que estavam presenciando algo histórico. Jaqueline se virou para Marivaldo, que ainda estava paralisado no altar. E quanto a você, ela disse, caminhando lentamente em sua direção. Eu tenho algo a dizer. Ela parou a poucos passos dele, tirando do dedo a aliança de noivado que ele havia dado a ela meses antes. O anel brilhou sob a luz das velas da igreja, enquanto ela o segurava diante de todos. Esta aliança deveria representar uma promessa. Uma promessa de fidelidade, honestidade, companheirismo. Ela pausou, deixando que suas palavras ecoassem. Mas descobri que para você, promessas são apenas palavras vazias. Marivaldo estendeu a mão tremulamente, como se fosse receber a aliança de volta. Mas Jaqueline não a colocou em sua palma. Em vez disso, ela a deixou cair no chão de mármore da igreja. O som metálico do anel tocando o piso ecoou como um sino fúnebre. Eu não estou te devolvendo esta aliança, ela disse, observando o anel rolar pelo chão. Estou me libertando dela, assim como estou me libertando de você e de tudo que você representa. A congregação observava em silêncio absoluto, como se fosse uma cerimônia sagrada de libertação. E em muitos aspectos, era exatamente isso. Marivaldo, Jaqueline continuou, eu quero que você saiba que não guardo rancor. Rancor me manteria presa ao passado, e eu escolho o futuro. Mas também quero que você entenda que suas escolhas têm consequências. E hoje, diante de todos que nos conhecem, essas consequências se tornaram públicas. Dona Carmen, que havia permanecido em silêncio chocado durante toda a revelação, finalmente encontrou sua voz. Ela se levantou do banco e caminhou até onde estava o filho, os olhos brilhando de lágrimas de vergonha e decepção. Marivaldo, ela disse, a voz trêmula, mas firme, você me envergonhou. Envergonhou nossa família, mas principalmente você envergonhou a si mesmo. Ela se virou para Jaqueline e fez algo inesperado. Pediu desculpas publicamente. Jaqueline, querida, em nome da nossa família, eu peço perdão. Perdão pelo que meu filho fez. Perdão pela dor que causamos. Perdão por não ter educado melhor o homem que se tornou. Jaqueline sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas eram lágrimas diferentes das que havia derramado horas antes. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de reconhecimento pela dignidade que ainda existia no mundo. Dona Carmen, ela respondeu gentilmente, a senhora não precisa pedir perdão pelos atos de outra pessoa, mesmo sendo seu filho. Cada um é responsável pelas próprias escolhas. Nesse momento, algo mágico começou a acontecer. Uma pessoa na congregação começou a bater palmas. Depois 2, depois 10. Em questão de segundos, toda a igreja estava de pé, aplaudindo não apenas a coragem de Jaqueline, mas sua graça sob pressão, sua dignidade diante da humilhação, sua força diante da adversidade. A ovação durou vários minutos, com gritos de apoio ecoando pelas paredes centenárias da igreja. Que mulher corajosa! Você merece muito melhor. Exemplo de dignidade. Isso é que é ter classe. Jaqueline permaneceu no centro de tudo, absorvendo o amor e apoio genuínos de pessoas que, em sua maioria, eram quase estranhas. Mas, naquele momento, ela sentiu uma conexão humana profunda com cada pessoa presente.
Fernanda, Carla e Patrícia se aproximaram, formando novamente aquele círculo protetor que havia sido sua força durante toda a aprovação. Mas dessa vez era diferente. Não eram mais um escudo contra a dor. Eram uma celebração da vitória. Prima, Fernanda sussurrou no ouvido de Jaqueline. Você acabou de dar a maior lição de vida que eu já vi. Você transformou o que deveria ser o pior dia da sua vida no dia em que se tornou uma inspiração para centenas de pessoas. Padre Miguel, que havia observado tudo em silêncio respeitoso, finalmente se aproximou de Jaqueline. Minha filha, ele disse colocando uma mão paternal em seu ombro. Em 40 anos de ministério, nunca presenciei uma demonstração de força e fé como a sua. Você honrou não apenas a si mesma, mas a todas as mulheres que já enfrentaram situações semelhantes. Padre, Jaqueline respondeu, eu sinto muito por ter transformado sua igreja num palco de drama pessoal. Não se desculpe, ele respondeu firme. Esta igreja já testemunhou muitas cerimônias de casamento, mas hoje testemunhou algo ainda mais raro. O nascimento de uma mulher verdadeiramente livre. Lentamente, os convidados começaram a se dirigir para a saída da igreja. Mas ao contrário do que aconteceria numa cerimônia tradicional, onde as pessoas saem comentando sobre a festa que virá, todos saíam comentando sobre a mulher extraordinária que acabaram de conhecer. Alguns se aproximaram de Jaqueline para expressar admiração pessoalmente. Senhoras idosas a abraçaram como se fosse uma filha. Homens apertaram sua mão com respeito genuíno. Jovens mulheres a olhavam como se ela fosse uma heroína. Muito obrigada, uma jovem de cerca de 20 anos disse, segurando as mãos de Jaqueline. Meu namorado me trai há meses e eu não tenho coragem de terminar. Depois do que vi hoje, sei que posso encontrar forças para fazer o que preciso ser feito. Você pode, Jaqueline respondeu, apertando as mãos da jovem. Você é mais forte do que imagina. Todas nós somos. Quando a igreja finalmente se esvaziou, restaram apenas Jaqueline, seus pais e as 3 amigas mais próximas. Marivaldo havia saído em algum momento durante as despedidas, carregado pelos padrinhos que pareciam querer sair dali o mais rápido possível. E agora? Seu Roberto perguntou, quebrando o silêncio contemplativo. Jaqueline olhou ao redor da igreja vazia, observando os raios de sol que entravam pelos vitrais coloridos, criando padrões de luz no chão onde sua aliança ainda permanecia esquecida. Agora eu vivo, ela disse simplesmente. Realmente vivo. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que posso ser completamente eu mesma. Dona Helena sorriu através das lágrimas. Filha, você sabe que pode contar conosco para qualquer coisa que precisar. Reconstruir a vida depois de algo assim não é fácil. Mãe, Jaqueline respondeu, abraçando a mulher que lhe havia dado força para enfrentar aquele momento. Eu não estou reconstruindo minha vida. Eu estou construindo uma vida nova. Uma vida baseada na verdade, na honestidade comigo mesma e com as pessoas que realmente me amam. Elas caminharam juntas em direção à saída da igreja. Quando chegaram à porta, Jaqueline se virou uma última vez para olhar o altar onde deveria ter acontecido seu casamento. Não sentiu tristeza, não sentiu raiva, sentiu gratidão. Gratidão por ter descoberto a verdade antes de cometer um erro que duraria o resto da vida. Gratidão pelas pessoas que realmente a amavam e apoiavam. Gratidão por ter encontrado uma força interior que nem sabia que possuía. Do lado de fora da igreja, o sol brilhava intensamente, como se o próprio universo estivesse celebrando sua libertação. O ar estava limpo e fresco, e pela primeira vez em meses, Jaqueline conseguiu respirar completamente. Meninas, ela disse para as amigas que haviam sido seu porto seguro durante toda a tempestade. Que tal irmos comer alguma coisa? Eu estou com fome pela primeira vez hoje. Elas riram, um som genuíno de alívio e alegria que ecoou pela praça em frente à igreja. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Patrícia perguntou: Jaque, você não se arrepende de nada do que aconteceu hoje? Jaqueline parou e pensou por um momento antes de responder. Sabe o que eu acho? Acho que tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. Se eu não tivesse descoberto a traição hoje, teria descoberto depois do casamento, quando já fosse tarde demais para evitar anos de infelicidade. E quanto a Sabrina e ao Marivaldo? Fernanda perguntou. Você acha que eles vão ficar juntos? Honestamente? Não me importo, Jaqueline respondeu.
e percebeu que realmente não se importava. Eles fizeram suas escolhas. Agora terão que viver com as consequências. O importante é que eu fiz as minhas escolhas também e escolhi a liberdade. Carla abriu a porta do carro e todas entraram. Enquanto se afastavam da igreja Santa Clara, Jaqueline olhou pelo retrovisor e viu o prédio ficando cada vez menor na distância. Era o fim de um capítulo da sua vida, mas também era o início de outro. Anos depois, quando contasse essa história para seus filhos, filhos que teria com um homem que realmente a amaria e respeitaria, Jaqueline sempre terminaria dizendo a mesma coisa. Às vezes, o que parece ser o fim do mundo é, na verdade, o início da sua verdadeira vida. Às vezes, a maior dor que você pode sentir é o que te liberta para a maior alegria que você pode viver. E naquele carro, dirigindo-se para longe da igreja onde deveria ter se casado, mas em vez disso, havia se libertado, Jaqueline sorriu genuinamente pela primeira vez em muito tempo, porque finalmente havia aprendido a diferença entre estar com alguém e estar com a pessoa certa, entre ser amada e ser respeitada, entre aceitar migalhas e exigir o banquete completo. E com essa sabedoria no coração e o apoio das pessoas que realmente importavam ao seu lado, ela estava pronta para escrever o próximo capítulo da sua história. Um capítulo que começaria com uma promessa simples, mas poderosa. Nunca mais se contentaria com menos do que merecia, e merecia tudo. Fim da história. Están re bonitos esos hongos gigantes. Igual viviría ahí al frente. Ah, pero ya tiene dueño. Todo tiene dueño. Oye, estas locas no dejan de aparecer, me tienen choria. Ya, igual no estamos tan lejos del spam. El chico del barco seguirá por acá. Data, ¿cómo estás? Ya vamos. Québrate, estacionate. Listo. Y ahora ya sabemos dónde tenemos que ir, ¿o no? ¿Qué es eso? ¿Y estos qué dicen? ¿Qué es esto? Parece que tenemos sangre nueva por Sunbell. No me importa. No me importa. Y... no me importa. No me importa nada. ¿Para dónde era la cuestión del...? Acá. Bien aquí jugando Minecraft. Pucha, no me hice la comida. Me voy muriendo de hambre. Pero creo que esta es la del herrero, ¿no? Sí. Por fin. Solo nos costó 48 horas. Ya, a ver. Palo. Lo nuevo. Hierro. Ya, a ver. Palo. Lo nuevo. Esto. Y esto. Y mis cosas. Devuélvemelo. Chica, devuélvemelo. ¿Cómo que tu cuerpo? Oye, mis cosas. Te voy a dejar la embarrada acá, ¿ah? Devuélveme mis cosas. Ey, sí, a ti te hablo. No me lo puedo fucking creer. Ladrón, eso es lo que eres, un ladrón. Me robaron, chicos, me robaron. ¿Cómo lo saco? ¿Ocupas ayuda? Ay, sí, por favor. No sé cómo sacarlo. Derecho. Ah, muchas gracias. Que no nos robaron, chicos. A ver.
Quiero hacerme armadura, pero creo que todo se hace acá. Claro, yo necesito un gorro de cuero. De la polla me voy a sacar un gorro de cuero. Mm. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me estoy viendo totalmente humillada. Tuvo que llegar el admin a decirme cómo se hacen las cosas. Ya, déjenme. ¿Por qué hay alguien volando? Veo a alguien volando. ¿Es un admin? Ah, es un admin. No veo nada entonces. Ahora mi barquito acá todavía. Necesitamos... necesitamos ser un poco más normales, un poco menos imbéciles. Y ahí podemos hablar recién. Ah, ¿verdad que no es por acá? ¿Verdad que no es por acá? Es por acá. Me gustaría que no se me escuchara el teclado, pero... Ah, no se escucha tanto. ¿Cuáles son tus planes para ser normal? No ser imbécil. Punto 1, no ser imbécil. Punto 2, ser nonchalant. Que la gente no me escuche. Tratar de ser normal, así, oh, hola chicos, ¿cómo están? Es que, no sé, tratar de no actuar imbécil cada 2 segundos, porque ¿cómo es posible que tenga que llegar el admin a ayudarme? Porque no sé cómo sacar algo de una... Qué horror. Qué horror, chicos, qué horror. Y la Martu sigue ahí metida. Me da fomo, yo también quiero ir allí. Los meos árboles, sí. Igual podría sacar uno de estos como para madera. Porque no me gustaría tener una casa totalmente rosada. Me gustaría... mira, voy a estacionarme aquí al lado de la casa, está loca. Voy a usar su casa como puerto, no estoy ni ahí. Se ríen más encima. Mi jefecita de decir aquí. Y espero que esté todo en orden. Ok. Necesito... Mira, tengo un sándwich. Ustedes no tienen un sándwich. Yo sí tengo un sándwich. Entonces vamos a hacernos... Ay, me cae los mocos. Un escudo. Vale, menos mal se puede hacer un escudo. Tenemos... ¡Ah, ya tenía un escudo! Oh. Bueno. Va a quedar guardado. No me quiero llevar tanta cosa porque... No, esto es importante. Voy a cocer la mitad de las papas. Ya era, no importa. Me obligaron. Esto no me lo voy a llevar. Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto... ¿Cuántos escudos tengo? Bueno. Aunque tengo 3 sándwiches. Y con esos 3 sándwiches debería estar al otro lado. Podría hacer un cultivo antes de irme. No, una cosa a la vez. ¡Ay! No te lo puedo creer, mira. ¿Yo lo puedo poner? Ay, pero se ve horrible. Bueno, te vas a guardar. Y nos vamos a ir a minar, ¿ok? Así tal cual, pilucha y todo.
Ay, que se puede poner de cosmético. Ya, a ver, estas papas dejémoslas acá, no importa. Amén. Un beso al cielo para que no me roben en lo que no estoy. Y nos vamos. No saqué espada. Bueno, vamos con un hacha. Un hacha y un sueño. ¿Qué estaba buscando yo? Carbón. Aparte de carbón. ¿Saben qué? Voy a probar, chicos. Voy a probar. Si pon... Insulta al admin para ver si te está especteando. No voy a insultar al admin. ¿Por qué haría eso? ¿Quieres que me baleen al tiro? Pregunto. ¿Ya vamos a poner música? Pero no se caiga todo. You know you love me. No seas así. You know you love me. Encerrado en tu cuerpo. Ya vamos a karaoke mientras picamos. No te puedo escuchar, mami. Actualiza, mami.